Mas se vocês forem eleitos, vocês, Nelson Júnior, assumindo a prefeitura a partir de 1º de janeiro, vocês vão, por exemplo, instituir uma cota para mulheres, tipo 50% das secretarias tem que ser ocupada por mulheres, ou 40% ou 60%, pelos demais cargos como diretoria e coordenações, vão instituir um tipo de cota de gênero? Olha, essa questão da representatividade feminina é uma questão muito cara para a gente. Eu acho que a gente tem que ter esse processo da paridade em todos os aspectos do governo. Eu considero que isso é uma questão importante, que não resolve o processo. A gente tem que entender que só ter a paridade não resolve as contradições que existem entre a representação feminina, mas eu acho que é importante, eu acho que o meu companheiro de chapa pensa igualmente a mim, tanto que ele poderia, né, ter pensado, como é majoritariamente as outras chapas, ter um homem como a vice, mas optou por ter uma mulher como eu na vice, para já de início estar representado por um homem e uma mulher. O ideal na sua cabeça seria 50% das secretarias ocupadas por mulheres? Se pudesse, era importante. A gente tem poucos espaços em que a mulher tem esse cargo de liderança, infelizmente, ainda na sociedade que a gente vive. Um aspecto do machismo, né, estrutural que a gente vivencia. A gente tem dados que mostram, inclusive, que muitas vezes as mulheres tendo um nível de escolaridade maior do que o homem, acaba por receber menos, ocupando o mesmo cargo. Então a gente precisa reforçar cada vez mais a presença feminina nos espaços de poder, principalmente nas lideranças. Marie, você integra a chapa do candidato professor Nelson, do PSOL, e quem é Marie na vida política? É a primeira vez que você é candidata, né, e candidata já à vice-prefeitura. Explica aí para o ouvinte, para entender melhor quem é Marie Rodrigues. Certo. Eu vim do movimento estudantil, né? Eu fui da gestão do centro acadêmico do curso que eu fiz na UFCG. Eu sou formada em matemática, sou professora também de formação. E eu comecei a minha vida política nesse aspecto da questão do movimento estudantil. A Unidade Popular, ela foi um partido fundado pelo movimento que eu construía na universidade. É um dos movimentos. E aí a gente fez essa legenda partidária porque nós dos movimentos sociais não nos sentíamos representados nos partidos que estavam aí postos. Porque a gente considera que o processo político ele tem que ser constante, tem que ser uma construção constante. E não uma construção a cada 2 anos, a cada 4 anos. Aí a Unidade Popular nasceu com esse sentido e vem lutando até agora. Aí por isso que estamos aqui representando o nosso partido. Além dessa pauta que Josimar mencionou há pouco, quais são as contribuições no programa de governo de Nelson Júnior que tem diretamente a sua influência ou sugestão? A gente conversou amplamente sobre a construção do programa. O PSOL ele tem uma linha que se assemelha com a linha da Unidade Popular, que é esse contato um pouco maior com o povo, né? Que, por exemplo, o Nelson é sindicalista. Eu também ocupo um cargo no sindicato da minha categoria. Eu sou delegada sindical da AIC. E muitas vezes a gente se encontrava nas lutas, né? Nas mobilizações que tinham por várias questões. E a gente tem um processo de sempre consultar o povo sobre as decisões. A gente acha que essa é a forma correta de se tomar as decisões. A gente acha que esse processo de ter uma cúpula política que pensa as políticas para o povo, muitas vezes acaba caindo em equívoco de que aquilo não é o que a população realmente necessita e almeja. Então, o PSOL fez um processo de seminários e conversou com várias lideranças políticas, dos movimentos sociais, da academia, para formular o seu programa, e a gente participou também, a gente contribuiu, principalmente nesse aspecto do processo de um programa realmente popular, tendo o povo como centro do debate, que a gente acha que é o que falta na política. Pegando esse gancho aí, em relação ao orçamento, o governo do estado tem um orçamento democrático estadual e aqui em Campina Grande tem um orçamento participativo para a elaboração do orçamento. Você acha que é democrático mesmo o orçamento aqui de Campina Grande? E como é que seria a elaboração do orçamento, como você vê o povo aí no centro do debate? A gente considera que é importante a gente fundar conselhos populares nos bairros. Nosso programa ele tem essa proposta da gente ter conselhos populares nos bairros para que a decisão ela não venha de cima para baixo. Ela seja debatida na base e aí, mediante o debate da base, a gente adeque a questão do orçamento do município às reivindicações e anseios da população.
E aí a gente tem algumas questões que a gente pode discutir, porque muitas pessoas perguntando sobre isso. Não, mas como é que vai viabilizar essas questões em relação a, por exemplo, as dívidas do município e tudo mais. E a gente precisa debater a rediscussão da dívida pública do município. A gente precisa rediscutir, por exemplo, esses empréstimos que foram feitos pela prefeitura, que foram feitos contra a soberania do povo. Eu tenho certeza que se a população de Campina Grande tivesse sido consultada sobre essa questão dos empréstimos, eles não iam concordar com essa situação, porque é uma dívida para mais de ano nossa. A gestão do prefeito aí, mesmo que chegue a reeleição, que a gente acredita que não vai chegar, ele vai acabar essa nova gestão dele e ele não vai ter pago essa dívida, e o povo de Campina Grande é que vai arcar com essa dívida que foi totalmente feita sem discussão com a população. A gente considera que essa questão que é um equívoco e essa questão que afasta o povo da política. Esse distanciamento de achar que tem pessoas iluminadas que podem pensar por nós que nem vivenciam essa realidade. Então, a gente precisa envolver as pessoas que sentem realmente as contradições dessa sociedade na pele e que, por isso, sabem opinar de forma mais consequente para essa mudança. Além do governo participativo, com participação da sociedade, como você disse, como o povo no centro do debate, caso a chapa de Nelson e de Marie venha a ser eleita, o que mais é prioridade no governo em termos de educação, saúde? O que é que você acha que seria a prioridade para discutir primeiramente com o povo campinense? Olha, uma questão que a gente considera que é central em Campina Grande é a questão da mobilidade urbana. É uma das questões que a gente tem nas visitas, nas conversas que a gente tem com o povo, é uma questão que o pessoal tem feito muita reivindicação assim com a gente. E a gente considera que o modelo que feita aqui em Campina, que na verdade é uma parceria público-privada, né? A gente considera que é aí que está o equívoco. A gente acredita que enquanto os processos que são ditos públicos estiverem entregues nas mãos de empresas privadas, a qualidade do serviço ela nunca vai ser o principal, e sim o lucro do empresário que é dono daquela empresa. Então, hoje a gente tem uma tarifa que é bastante alta em nossa cidade. O povo de Campina Grande paga aí R$ 4,30, mas essa não é a tarifa real. Ainda existe a tarifa real. A tarifa real está por volta de R$ 4,90. Esses 60 centavos a mais são subsídio que a Prefeitura de Campina Grande entrega, inclusive antecipadamente aos empresários do serviço público, do serviço privado, aliás, de transporte. Então, a gente tem um pagamento duas vezes. A gente paga R$ 4,30 pela passagem e o resto do dinheiro, esses 60 centavos, que inclusive no início do ano passado foi na casa de 4 milhões de reais, também são do serviço público. Também são nossos. Então, a gente paga duas vezes aos empresários do transporte para que eles ofereçam um serviço extremamente ineficiente. Tem várias questões que poderiam ser resolvidas que não foram. O aumento de frota após o fim da pandemia, a questão dos ônibus rodando fora do horário comercial, porque a gente acha um absurdo que a classe trabalhadora só possa usar o transporte público quando é para trabalhar. E não tem lazer não, e não pode sair no domingo não, no final de semana, à noite, para ir fazer alguma coisa. Então, por que esse investimento para essa melhoria não é feito? Porque quanto menos o empresário investir, mais ele embolsa. Então, como é que a gente resolve isso? Nacionalmente, o nosso partido tem pautado a construção de empresas públicas de transporte coletivo. E aí a gente cai novamente naquele processo do orçamento. Se a gente rediscutir a dívida pública do município, se a gente optar por fazer uma pausa nos pagamentos para ser auditada essas dívidas, vai sobrar dinheiro e a gente vai poder investir nesse processo. E a gente vai poder gradativamente chegar ao que a gente acredita que é a melhor solução, que é a tarifa zero para todo mundo, todos os dias da semana, e um transporte de qualidade que funcione, porque vai ser operado pelos trabalhadores que não vão ter nenhum tipo de anseio em lucrar, pelo contrário, vão querer cada vez o transporte melhor, porque quem está sendo beneficiado é o povo e não o empresário. Nesse caso, o segmento, só para ficar claro, não cabe parceria público-privada, o sistema de transporte público deve ser estatizado, né? Com certeza. No nosso governo, a gente considera que a gente não pode dar dinheiro público para empresário. Dinheiro público tem que ser revertido em benefício do povo. Enquanto estiver nas mãos de empresário, isso não vai acontecer. Nesse caso aí, o maior São João do mundo, porque hoje o maior São João do mundo, uma empresa privada realiza o São João e, segundo a prefeitura, ainda dá um dinheirinho ao poder público municipal. Como é que seria o maior São João do mundo na gestão Nelson Marie?
Olha, primeiro a gente tinha que consultar as pessoas que estão envolvidas no maior São João do mundo. Eu pergunto, a partir do momento que um empresário está à frente pensando as questões, eu tenho certeza que, por exemplo, os barraqueiros que fazem a venda no São João não foram consultados. As pessoas que fazem parte das quadrilhas não foram consultados. E aí eu vou ter a certeza absoluta que os trios de forró e os artistas da nossa terra não foram consultados sobre a construção do São João, que nem sequer são chamados. A gente prefere chamar uma pessoa que às vezes nem toca forró para pagar um cachê milionário, tirando totalmente a característica do que é o São João. Hoje você vai no Parque do Povo, a gente tem muito pouco do que é a expressão do São João. A gente tem várias marcas lá estampadas. A ornamentação do Parque do Povo é de marcas. E a gente viu, inclusive, algumas das marcas que financiaram o São João desse ano envolvidas em escândalos gigantescos de corrupção. Então, pode até ser que venha um dinheirinho, moço, para a prefeitura, mas da onde é que vem esse dinheirinho? Fica aí a pergunta, né? Esse modelo de discussão e de trazer o povo para o centro do debate, eu vou insistir nisso, porque Campina Grande tem quase 420 mil habitantes, segundo o último censo, né? Quando você pega o São João, por exemplo, diz, consultaram os barraqueiros, consultaram o pessoal do trio, consultaram a cidade. Como é que vai ser esse diálogo com esses quase 420 mil habitantes? Olha, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas estão dispostas a construir e a conversar. E a Unidade Popular é uma prova disso. Porque o nosso partido, ele foi o único partido que foi legalizado depois da cláusula de barreira do governo Temer. Então, o processo é um processo de coleta de assinatura. Nós coletamos 1.200.000 assinaturas de pessoas conversando, dizendo que queremos fundar um partido socialista. As pessoas conversavam, assinavam, faziam o processo e hoje nós nos organizamos em núcleos. Então, a gente tem o debate em alguns bairros da cidade com pessoas que querem mudar, interferir na realidade, fazendo elas próprias. Então, se a gente se predispor a conversar com as pessoas vão querer conversar. Quem é que não quer conversar quando a gente passa pelas ruas para falar da realidade? Meu posto não funciona, não tem vaga na creche, a gente precisaria de uma escola. Essa semana a gente esteve no Altos de Campina, um bairro bastante afastado daqui. Inclusive lá não tem posto de saúde, não tem escola, eles precisam usar na Catingueira e não tem linha de ônibus própria. Tem uma linha de ônibus da Catingueira que faz o processo de ir até lá 3 vezes ao dia. Então, quando a gente chega lá, a primeira coisa que o povo fala é isso, escancar a realidade. Então, a gente tem que debater o concreto, não é a gente imaginar da nossa cabeça o que é que o povo precisa. O povo tem que ter voz e vez para falar. A tendência num eventual segundo turno é PSOL e UP juntos tomaram posição em conjunto? Não, a gente ainda não chegou a discutir essa questão. A gente acredita que vamos esperar a questão, porque a gente acredita que vamos chegar no segundo turno. É isso que a gente está fazendo, está construindo a campanha para isso. Então a gente vai ter esse debate posteriormente, ainda não nos debruçamos. Se, por exemplo, no segundo turno for Bruno Cunha Lima e João Bezerra, vocês ficariam com quem ou voto nulo? Temos que discutir com toda a base do partido. A gente não vai tomar essa decisão enquanto direção sozinha, não. Porque isso, inclusive, fere tudo que eu disse aqui. Se a gente não discutir com o partido para tomar a decisão, nem dentro do nosso partido a gente está tendo a democracia que a gente está pautando. Conceitualmente, é considerável, em determinada circunstância, o voto nulo? Programaticamente falando do partido? A gente tende a achar que essa não é a melhor decisão, porque esse processo da escolha consciente do processo é muito importante. Até porque essa é uma das questões que faz com que, na verdade, na sociedade que a gente vive, é um dos únicos momentos em que a gente tem uma construção democrática política do povo. O povo tem esse distanciamento, esse é o momento. A senhora tem alguns minutos adicionais aí para a conclusão, as considerações finais. Não, eu queria falar assim que é importante que o povo entenda que o processo do voto, não existe voto perdido. Tem muito esse debate, não vou votar em quem não são os nomes principais, entre aspas, né? Que eu também não acredito nisso, quem vai tomar a decisão é o povo. Que você veja os programas, veja as nossas propostas e entenda que a chapa de Nelson e Marie, nosso número é 50, que nós temos a decisão de construir a política e transformar Campinas junto com você.
Ninguém aqui está prometendo nada. Pelo contrário, a gente vai contar com a sua vontade de mudar as questões e estaremos juntos para fazer essa transformação. Muito obrigado pela entrevista.